Olá, bem-vindos a um novo episódio das Inov Talks. Estamos de regresso ao Verri de Palácio de Santa Catarina e contamos com o patrocínio, mais uma vez, da Master Natura e da Mito Urbano. Hoje temos um assunto algo polémico, que vou ter o muito gosto em discutir com alguém que tenho o prazer de chamar de amigo. O nosso convidado de hoje, Ricardo Mariano, é CEO em 9 empresas em Portugal e no estrangeiro, em diferentes áreas, sendo empreendedor desde os seus 20 e poucos anos. Uma destas empresas dedica-se ao desenvolvimento daquilo que muitos consideram grandes amigos e outros grandes inimigos da hotelaria como a conhecemos, os robôs. Bem-vindo, meu querido amigo Ricardo. Obrigado. É um prazer ter-te aqui connosco. Obrigada por teres aceito o nosso convite. A Timing é uma das 300 empresas de recursos humanos que atua a nível nacional. Já sabemos que está no top 20 a nível de volume de faturação. Eu sei que a ambição é de chegar ao top 10. Queres contar-nos um bocadinho desta evolução, deste sonho? Como é que tudo começou, Ricardo? Claro que sim. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É para mim um privilégio enorme estar aqui hoje, sentado, ainda por cima, à frente de uma amiga por quem tenho muita consideração. E a abordar um tema que a mim naturalmente me diz muito, que tem a ver com o bonito percurso que eu e as minhas equipas temos vindo a fazer. Portanto, é naturalmente muito positivo tudo isto. Obrigado uma vez mais. Quanto à pergunta que me fazes, de facto, o sonho comanda a vida e de nada adianta querermos algo quando de facto não temos sonhos na nossa mente. De facto, posso dizer que tenho uma equipa à minha volta de gente que sonha comigo. Muitas vezes não só sou eu que vou na linha da frente, bem pelo contrário. Eu vou dando força a todos aqueles que me acompanham, que lutam por mim, não é que trabalham para mim, é que de facto estão ao meu lado no dia-a-dia, desde há muito tempo, alguns deles, para levarmos de facto os destinos da Timing e das restantes empresas que eu tenho o prazer de liderar a bom porto. De facto, tudo começou há quase 8 anos atrás, no que toca à Timing propriamente dita. A Timing foi a primeira empresa? Não. A Timing é a empresa âncora deste ainda jovem grupo. É a maior em dimensão e de facto é aquela que vem na linha da frente, é a grande bandeira do grupo à data de hoje. Tenho consciência de que poderá no futuro não ser só assim, provavelmente com a entrada de outras empresas de maior dimensão ou de igual dimensão na esfera do grupo. Mas de facto eu lembro perfeitamente, Patrícia, da primeira reunião com a pequena equipa que estávamos a construir na altura. E na primeira reunião eu afirmei o seguinte: nós estamos aqui hoje para dar início, para abrir as portas de uma nova empresa de recursos humanos, de salientar que são pessoas com quem nós vamos tratar e encaminhar todos os dias, que vamos para esse país fora tentar marcar a nossa posição, mas há um objetivo já que eu vou colocar na mesa, que é sermos a líder na região onde estamos sediados, que é no Algarve. Como é lógico, Quanto tempo? Eu tenho que perguntar. Algumas dessas pessoas, Patrícia, muitas delas ainda estão connosco. Acredito que sim. E ficaram assim meio desconfiadas. Mas este gajo está maluco ou quê? Mas a verdade é que isso foi um princípio. Foi um pontapé de partida que eu lembro-me com muita alegria e passámos dificuldades que nem imaginas. Hoje podemos afirmar que somos a empresa com o maior volume de pessoas a trabalhar na região, no setor privado. Muitos parabéns. Obrigado. E isso dá-nos um orgulho brutal. Mas é bom que nos lembremos de como é que tudo começou.
e de tudo aquilo que tivemos que fazer e de tudo aquilo que tivemos que ultrapassar para conseguirmos chegar ao ponto em que estamos hoje. Mas quero acrescentar mais. As nossas ambições vão muito mais para além disso. Como tu disseste bem, nós temos não o secreto desejo, porque é público. Eu acredito muito em que, quando partilhamos os nossos desejos, os nossos objetivos, estamos ao mesmo tempo a assumir um compromisso. Estás a co-criar. Partilhá-lo neste momento é, sem dúvida alguma, assumir um compromisso ainda maior. Sim, tem um certo nível de responsabilidade. Ora, aí está. E a cada vez que eu partilho um dos nossos grandes objetivos, temos outros, vamos sedimentando e vamos quase que nos auto-energizando nessa caminhada que muitas vezes tem grandes obstáculos. Não é fácil, como bem sabes. Que é de chegarmos ao top 10 das empresas de recursos humanos e trabalho temporário em Portugal, onde maioritariamente habitam multinacionais. Muito poderosas, com grandes volumes de faturação, com representação em N países, com algumas exceções. Há uma outra empresa, felizmente, de capitais nacionais, mas estão em minoria. Claro. Nós queremos comer na mesa dos grandes, digamos assim. E, portanto, lá chegaremos. Temos esse objetivo de chegar lá até 2025. E mostrando que é possível não ser uma multinacional, começar do zero, com raízes humildes, eu nunca me esquecerei de onde vim, e chegar ao topo. Agora, até acredito, e só aqui entre nós, como se ninguém nos estivesse a ouvir, que poderá ser antes de 2025. As coisas estão-se a encaminhar bem nesse sentido. Mas pronto, agora é trabalhar para isso. Antes de avançarmos para a próxima questão, falemos um pouco de um dos nossos parceiros, a Master Natura. A Master Natura foi criada em 2008, com sede em Lagoa, no Algarve, e dedica-se ao planeamento, construção e manutenção de jardins, bem como à comercialização de plantas e instalação de sistemas de rega, sempre com um compromisso sério com a qualidade e a inovação. Para além da construção de jardins, dispõe ainda de parcerias técnicas especializadas que permitem atender a situações mais complexas e delicadas, como o diagnóstico e cirurgia de árvores ornamentais, perfurações e instalações hidráulicas, bem como parques infantis, piscinas, pavimentos sintéticos em deck ou betão poroso e ainda outras construções em madeiras ou projetos com instalação de iluminação. Resumindo, podemos dizer que encontra na Master Natura o parceiro ideal para a gestão e manutenção dos seus espaços exteriores, pelo que o convidamos a visitar masternatura.pt para conhecer todos os seus serviços. Ainda bem que falas no trabalho, porque tu falaste em sonho 4 vezes. Mas o sonho não faz nada sozinho. E eu conheço bem a tua costela de grande trabalhador e sei que a tua equipa também é como tu e não descansa. Planos para internacionalização, conta-nos. Excelente questão. Nós não tínhamos tempo para olhar lá para fora no início, ou nos primeiros anos. Okay. Por muito que eu quisesse, há que haver um rumo. Quando corremos sem saber para onde, corremos o risco de andar à volta e não chegar a verdadeiramente a lado nenhum. Nós sempre tivemos muito bem as nossas ideias bem definidas. E a verdade é que o nosso plano 21-25, Patrícia, que era 2025, mas lá tivemos que empurrar com a barriga um ano, por causa da pandemia, diz que o recrutamento internacional será um dos pilares desta empresa. Okay. Portanto, a timing agora, em 2023, está já a apostar fortemente, começámos em 2022, está já a apostar fortemente no recrutamento internacional, acima de tudo cargos médios e superiores, e vamos agora tentar, já no mês de maio, dar início à operação na Arábia Saudita. Um dos países que naquela zona tem estado, ao longo das últimas décadas, numa postura mais conservadora. Sim. A verdade é essa. Vemos outros países que, quando se fala naquela zona, fala-se muitas vezes, em primeiro lugar, em Dubai,
Depois Qatar. Sim. Agora com o Mundial também veio ajudar ainda mais à projeção da imagem do país. E a Arábia Saudita, recentemente, e o Ronaldo vem, o nosso Cristiano Ronaldo, sim. vem também dar prova de que, de facto, o país está a apostar fortemente na sua abertura ao mundo. De facto, vamos assistir a investimentos e a um crescimento enorme, gigantesco naquele país. Pois bem, mais uma vez, lá vamos nós à procura de novos desafios, de tentar fazer história, de certa maneira. Temos a informação de que não há nenhuma empresa portuguesa com a operação lá montada, por forma a conseguir aqui fazer uma ponte para, não só olhando a Portugal, olhando sim à Europa no seu todo, podermos intervir num recrutamento qualificado para fornecer as empresas que estão já a crescer de uma forma monumental naquele país. Claro. Portanto, em maio falamos sobre isso. E barreiras culturais e de língua? São enormes. Pois. Mas a verdade é que isso não te assustam. É que o desafio é aquilo que nos dá alento. O desafio é aquilo que nos dá alento. Eu estou sempre a dizer que espero que os nossos concorrentes, não só nesta área, como em todas as outras, nas áreas onde estamos inseridos, que os nossos concorrentes nos deem trabalho, que nos espicassem com as suas ações. Claro. A concorrência faz falta. Sem dúvida alguma. Que nós também tenhamos esse papel, que já temos de certeza absoluta. Nós não estamos inseridos em área nenhuma, em setor nenhum, para sermos apenas mais uma empresa. Claro que não. Eu não sou assim na minha vida particular, não sou assim na minha vida profissional, nem as pessoas que me acompanham são assim. Não faria sentido. Portanto, é disso que falamos. Falamos disso e falamos também da China, por exemplo. Como é que foi essa entrada naquele que é o grande gigante? Olha, eu não tenho qualquer dúvida em afirmar que as minhas viagens à China foram 7 ou 8 até 2020. Deixei de ir lá, agora eles já reabriram as portas novamente. Terá sido um dos fatores que mais contribuiu para o alargar dos meus horizontes, para o crescimento do meu mindset, para a forma, ou seja, deu-me mundo, como se costuma dizer, Patrícia. Sim. O mundo para ti é pequenino. Ora, aí está. De facto, sair de Portugal e só praticamente 24 horas depois é que se entra num hotel na China, dá-nos uma percepção de que uma viagem de repente dentro da Europa é um pulo. Sim. E que tudo é muito mais fácil. 2, 3 ou 4 horas, não é? O que é claro, isso? Claro. O que é isso, não é? E aí estás a falar só de distâncias, porque tu podes, por exemplo, falar de diferenças culturais, de diferenças burocráticas, tudo isso. Sim, claro. Então, quando tu consegues entrar num mercado gigantesco como a China, a Europa para ti é peanuts. Não. Ora aí está. De recordar que foi o país que mais progrediu economicamente em todo o mundo na última década. Mas atenção, que China é que eu visito e com que China é que nós contactamos? Nós tivemos escritório aberto, entretanto fechámo-lo, já não havia necessidade, de facto hoje em dia. Consegues fazer tudo online? Tudo à distância, tudo à distância. Mas a verdade é que me posso orgulhar de ter aberto um escritório na China com uma equipa de colegas chineses e um português, que foi daqui para lá, com essa finalidade. Na capital mundial da indústria tecnológica, Shenzhen, que é ali junto a Hong Kong. E isso fez toda a diferença. Daí eu referir que tipo de China. Shenzhen passou de uma vila de 70 mil habitantes há 50 anos atrás para uma grande capital do mundo
com entre 12 a 15 milhões de habitantes. Ninguém sabe muito bem ao certo, porque todos os dias entra uma série de gente Sim, claro. para aquela cidade. Uma cidade super desenvolvida, muito moderna, muito recente. Eu, quando comecei a ir para lá, costumava dizer que era a cidade sem velhos. Porque de facto era só gente nova, porque a cidade era nova também. Porque a cidade era nova também. E normalmente quem imigra é pessoal com uma idade mais baixa, é pessoal dos 20, dos 30, dos 40. E era muito giro, porque de facto circulavas nas ruas daquela cidade e não vias idosos. Era muito interessante. E efetivamente, a própria vibração da cidade, de recordar que tentamos pagar em dinheiro algo lá, desde há alguns anos para cá, é muito difícil. É muito difícil. Portanto, aquilo que nós estamos a verificar à data de hoje... Tudo é digital. Lá já acontece há muitos anos. A pandemia veio acelerar a utilização do QR Code. Eu tenho a certeza que tínhamos muitas pessoas que não sabiam que era um QR Code. Ou a saberem... No território nacional, acredito que sim. Ou a saberem não sabiam muito bem para que como é que funcionava, como é que era a tecnologia. Para que é que aquilo servia. Lá, ninguém vive sem a utilização de QR Code a toda a hora e a todo momento, há vários anos. Portanto, isso ajudou-me muito. Isso ajudou-me muito a alargar os horizontes que eu falava há pouco, que foi com a minha primeira empresa, que está aberta, que tem 13 anos de existência, que começou com a importação de pendrives. Fomos líderes durante vários anos em Portugal nessa matéria, e que hoje em dia acabamos por estar inseridos numa série de áreas, sempre com esta ligação à China. São amigos. E antes de chegarmos ao final da nossa conversa, é tempo de lembrar como a Mito Urbano pode servir o negócio hoteleiro. A Mito Urbano é um gabinete internacional dedicado à prática de arquitetura na criação de ambientes personalizados com muita criatividade e marcadamente urbanos. O projeto surge em 2022 da vontade crescente de agregar mais serviços à empresa base, a mensagem intemporal, desde os estudos à coordenação e elaboração de projetos, bem como à supervisão da sua execução. Com uma forte presença no mercado hoteleiro, a mensagem intemporal conta com parcerias com os mais prestigiados grupos nacionais e internacionais, como o Grupo Altis, o Hilton, Now, Porto Bay, Sana, entre outros. Com o apoio da tecnologia avançada para garantir sempre um elevado índice de rendimento de uma equipa coesa, motivada e fortemente profissional e com um profundo conhecimento do processo de projeto, ao dominar a forma e expressão dos diferentes materiais, a equipa multidisciplinar da mensagem intemporal e Mito Urbano tem a capacidade de criar projetos com personalidade própria, propondo ambientes únicos e surpreendentes, capazes de valorizar o contexto local, sem nunca esquecer as questões técnicas, económicas e funcionais. Conheça a Mito Urbano no Instagram em @mito_urbano_. É engraçado porque a tua visão global do mundo também te traz interesses em negócios diversos e há dois, que aí vamos entrar aqui na nossa parte polémica. Tu sabes que eu sou muito pessoas e tu também és muito pessoas, mas tu és CEO de uma empresa de robótica, além de seres CEO de uma grande empresa nacional de trabalho temporário, de recursos humanos. Então, quais são os planos para que consigas ter os teus robôs na hotelaria sem canibalizar o mercado, o trabalho das pessoas? Falamos sobre isto várias vezes, agora temos este fórum público. Quais são os planos, Ricardo? Como é que vamos coexistir estes dois mundos? Como é que vês? Achas que vamos chegar aos hotéis e vamos ser recebidos por robôs? Haverá tudo, Patrícia. É um tema interessantíssimo e cada vez mais estará na ordem do dia, à medida que vamos assistindo à entrada da robótica nas nossas vidas. E eu não tenho dúvidas em afirmar que um dia todos teremos um robô nas nossas casas, mas não é um robô aspirador. Mas eu já tenho. Será um robô que nos irá ajudar em algumas tarefas, mas que acima de tudo irá comunicar connosco. Comunicar, um robô aspirador também já comunica através de uma aplicação, não é? Mas quando eu digo comunicar, é comunicar
oralmente, é participar numa conversa connosco, é poder-nos atualizar acerca de determinados temas que são do nosso interesse, enquanto estás a tomar o pequeno almoço. Sim. Um robô na cozinha pode passar-te oralmente, não em conteúdo escrito, algumas atualidades, Okay. não é? As notícias do dia. Poderá ajudar os Isso nossos já não filhos me a fazer parece- o trabalho de casa. Sim, não me parece já assim tão distante. Ora, aí está. Não me parece já assim tão distante. Portanto, começando com esta visão simpática do que é o mundo da robótica, partimos então para os postos de trabalho propriamente ditos. Porque, Sim. de facto, nas nossas casas, esse tipo de robôs domésticos não irão substituir efetivamente ninguém. Poderão até combater, por vezes, alguma solidão em determinados contextos. Também é um facto. Portanto, vejamos isso nessa perspectiva. No mundo do trabalho, o que é que está a começar a acontecer? Acredito que, de facto, ainda há muito trabalho para fazer. A China é um player muito ativo nessa matéria. Está aqui a rivalizar com os Estados Unidos da América para ver quem é que ao fim e ao cabo consegue fazer mais e melhor. É difícil perceber neste momento quem é que vai à frente, mas será seguramente a China ou os Estados Unidos. Nós felizmente tratamos a China por tu e, de facto, temos vários fornecedores de lá neste momento. Agora, vamos ter de tudo. Vamos ter hotéis em que, de facto, teremos robôs. Já se vai vendo alguma coisa. E teremos hotéis em que, de facto, continuarão a providenciar um serviço feito por humanos, que serão, por sinal, a maioria, e tudo irá acontecer de uma forma muito natural. Mais uma boa notícia. Não irão, com toda a certeza, os robôs tirar trabalho a ninguém, porque, para já, sabemos perfeitamente que a pandemia veio dar um duro golpe no setor De recursos humanos, e sim. há falta de pessoal a trabalhar no mundo Sim, do turismo na em si, não é? Portanto, robôs, venham eles. Venham eles. Outra boa notícia é, venham eles fazer o quê? Fazer muitas vezes trabalhos menos qualificados, que é uma pena, por vezes, termos pessoas a fazê-los, quando poderiam essas pessoas ser formadas para fazer algo mais Claro. interessante, mais complexo, de maior valor, permitindo maiores salários também. Claro. Melhores qualidades de vida, portanto, etc. Claro. Porque é que havemos de condenar, entre aspas, uma pessoa a lavar louça a vida toda, quando poderia estar um robô ali a fazê-lo? Nós poderíamos apostar nessa mesma pessoa, formá-la, e quem sabe estar ali. E dar as melhores condições. Ora, aí está. É precisamente esse o caminho. Nós, na Timing, já avançamos, demos internamente, posso adiantar aqui, demos internamente já um passo muito interessante. Temos já um robô entrevistador numa das nossas delegações em testes. Ok. Mas será que nós despedimos já alguém? Obviamente que não. Então, Obviamente o que é que o não. robô vai fazer? O A robô triagem? está a fazer uma triagem, está, ao fim e ao cabo, a trabalhar para quem decide que é uma pessoa, fornecendo-lhe mais informação na sua decisão do que ela tinha, normalmente, no seu dia-a-dia. Do que é que estamos a falar? Estamos a falar de que, muitas vezes, os meus colegas gestores de pessoal que trabalham imenso e que, de facto, levam todos os dias a Timing no bom caminho, mas que, de facto, por vezes decidem sobre quem é que vai ser contratado com base em poucas entrevistas, com base em Claro. poucas análises. O robô irá dar mais informação. Já está a fazê-lo neste momento. Portanto, E o robô consegue, de alguma maneira, perceber se o candidato está a ser ou não honesto? ora, se me fazes essa pergunta no presente, Sim. não. Não, ok.
Se me fizeres essa pergunta orientada para o futuro, eu serei obrigado a dizer que sim. Claro. É lógico que isso vai acontecer. Mas digo-te mais. O robô é o elemento, e atenção que faço aqui um parênteses, eu tenho uma consideração brutal por todos aqueles que trabalham ao meu lado diariamente. Mas eu tenho a certeza de que este robô entrevistador é o elemento mais imparcial que eu tenho a trabalhar comigo neste momento. Percebo porquê. Te garanto que ele é imparcial. Não tem emoções. Ora, aí está. Claro. Lógico que depois já... Ao reverso da medalha. Com toda a certeza. Concentremos-nos naquilo que é positivo. Concentremos-nos em perceber que, de facto, está muito longe o cenário de robôs substituírem humanos. No meu entender, um robô nunca poderá atingir o nível que um ser humano tem no que toca àquilo que carrega no peito, que é um coração. Acho que é emocional. Não é possível. Portanto, vejamos as coisas como elas têm que ser vistas. Muito e aceitemos bem. o progresso do mundo como ele tem vindo a ser feito até agora. E vai continuar. Claro. Nós queremos participar ativamente nesse progresso, mantendo aquilo que interessa Uma ser coexistência simpática. mantido. Lógico. Precisamos de ambos. Lógico. Ricardo, e sendo os recursos humanos a nível de trabalho temporário o patinho feio, não é? Pela questão da instabilidade laboral, eu sei que tu fazes imensas coisas a nível de solidariedade social, também ambiental, não só na Timing, em todas as tuas empresas. Queria que abordasses um bocadinho de qual é a tua pegada neste mundo, o que é que tu fazes para deixar mais bonito? Boa. De facto, é cada vez menos o patinho feio. As empresas de trabalho temporário, longe vai o tempo em que de facto poderiam ser aqui e ali, fruto de algumas práticas de algumas empresas, o patinho feio, digamos, do universo dos recursos humanos. A Timing deu o seu contributo desde o primeiro dia e há N empresas, a maioria, a trabalhar de uma forma cada vez mais correta, cada vez mais próxima das pessoas, fornecendo-lhes boas condições. Isso é com toda a certeza um dado adquirido ao dia de hoje. Tenho a felicitar muitas empresas de trabalho temporário deste país pelo trabalho que têm vindo a fazer. Eu considero que a Timing é uma das que vai na frente desse trabalho. Sim, ou claro, seja, mas não vai sozinha. no atribuir de uma cada vez maior dignidade ao trabalhador temporário, de um acompanhamento cada vez maior ao trabalhador temporário. E, fruto destes novos tempos, em que de facto o emprego para a vida já não existe. É um termo que ficou no passado. Sim. E já ninguém o ambiciona também. Ter um emprego para a vida. Isso é parar. Não me condenem a um emprego para a vida toda no mesmo local, por amor de Deus, não é? Não me desejem tanto mal. Portanto, a partir do momento em que isso é uma realidade, o trabalho temporário as empresas de trabalho temporário vêm, de facto, abrir portas, nesse sentido, a mais experiências profissionais. Mas também gostava de frisar o seguinte: um dos pontos que mais me orgulha no dia-a-dia da Timing são as oportunidades que nós damos a quem não as tem. É certo e sabido que há muita gente a quem nós damos uma oportunidade, a quem nós dizemos vamos apostar em si, está contratado, as suas condições são estas, pode começar amanhã no sítio A, B ou C, que por terem uma idade mais avançada ou por terem uma idade mais jovem, por terem uma apresentação eventualmente menos cuidada, Sim. por terem alguma característica em si que seja menos sexy aos olhos Do mercado de trabalho. do mercado de trabalho, e que nós, ao acreditarmos naquela pessoa que por vezes já passou por N entrevistas antes de nós e não conseguiu a dita oportunidade, te garanto, Patrícia,
é espetacular. Isso é gratidão para a vida. Lógico que sim, é espetacular. Muitas vezes, há de tudo, logicamente. Claro. Muitas vezes as pessoas surgem no trabalho e dão cartas. E esforçam-se ainda mais do que aquela que tinha o tal perfil ideal para aquela função. E é tão bom sentir isso. O que é mesmo o perfil ideal? O perfil Quer ideal dizer, é se a eu tenho uns atitude quilos certa. a mais, já não tenho o perfil ideal para aquela função? Se eu já tenho 50 e tal anos, então já estou fora? Já não... Como é que eu faço com as contas que eu tenho para pagar? E se eu tenho 20 e poucos? Como não tenho experiência, ainda não tenho experiência, então claro. não serve para nada? Claro. Não, lógico que não. E repara, o trabalho diário que as empresas de trabalho temporário fazem nesse sentido. Sim, tenho noção Portanto, disso. é interessantíssimo. É interessantíssimo o trabalho que se faz nesse Mas dia a isso dia. é micro, Ricardo. Fala-me do macro. Tu estás a falar de tratar das tuas pessoas, claro. Lógico, sim. Mas há todo um mundo à tua volta que tu cuidas e que eu gostava claro. que tu explicasses. Sim. Nós temos um calendário de responsabilidade social. Eu quero que a Timing e as minhas restantes empresas sejam exemplos nas comunidades onde estiverem inseridas. Já vão sendo, mas quero que sejam ainda mais, quero que sejam a referência em todos os aspectos. E esse para mim será sempre uma das principais bandeiras. Claro. Quem não gostar de ajudar o próximo não tem lugar a trabalhar ao meu lado. Repito, quem não gostar de ajudar o próximo não tem lugar a trabalhar ao meu lado. Isso é um ponto assente. O que é que está a acontecer? Nós pela primeira vez, e vai entrar agora ainda no mês de março, portanto, a nossa primeira colega, que vai tratar única e exclusivamente da responsabilidade social. Ótimo. Todas as empresas que fazem algumas ações nessa matéria São já têm alguém esporádicas. que vai tratando dessas Sim, mas coisas. é alguém que... É alguém que já faz outra coisa, Exatamente. cuja Não prioridade é dedicado. não é a responsabilidade social. Portanto, eu vou pagar um salário todos os meses, um salário hoje, que eu acredito que seja um departamento que vai crescer com o tempo. Sim. Numa conversa dentro de pouco tempo, se calhar já estamos a falar de mais pessoas neste departamento. Um departamento único e exclusivamente para tratar de questões da responsabilidade social. Nós temos uma verba, temos uma percentagem das nossas receitas que estão alocadas a esta temática. Mas do que é que nós estamos a falar? Era isso que eu ia perguntar. Estamos a falar Exemplos práticos. de ambiental, portanto, convém sermos também multidisciplinares nessa matéria. Na vertente ambiental, na vertente animal, na vertente das pessoas, com as mais diversas necessidades. Temos N exemplos. Nós acabámos de oferecer uma carrinha à ReFood, onde eu sou voluntário também. Ok. Ou seja, vamos pagar todos os meses uma carrinha ao banco que não vai estar ao nosso serviço. Mas que vai estar ao serviço da população. Ora, aí está. Pronto. Isso dá-me um especial orgulho, porque normalmente só as grandes empresas, entenda-se, as multinacionais, os bancos, as empresas de largos milhões, já que têm posições de referência, que todas Já mais as fortes. empresas que Sim. toda a gente conhece, ao fim e ao cabo, Sim. é que muitas vezes se chegam à frente nestas matérias. No meu caso em particular, nesta unidade da ReFood, que faz um trabalho espetacular, que é a ReFood de Faro, a única carrinha que a ReFood tem lá foi oferecida pelo Lidl, que faturará milhares de milhões Pois. por essa Europa fora. A segunda é oferecida pela Timing. O esforço é um bocadinho diferente, não é? Esperamos Portanto, que o universo seja É claro que sim. maravilhoso para a Timing. Deixa-me passar daqui 3 ou 4 Claro, apontamentos claro, muito por rápidos favor. sobre este tema. Na pandemia, em 2021, nós assistimos ao seguinte. Se bem te recordas, os corredores aéreos estavam em voga na altura, nunca mais, felizmente, soube falar neles. Sim. Mas se bem te recordas,
os corredores, se bem te recordas, os corredores aéreos nessa altura estavam em voga e abriam e fechavam no ápice. Sim. Ou seja, contratavam-se milhares de pessoas para trabalhar em hotéis, para servir os clientes que nos iam visitar, por este Portugal fora, e dispensavam-se essas mesmas pessoas, às vezes passado 2 ou 3 semanas. Sim. Portanto, uma instabilidade brutal. E eu, a certa altura, lembrei-me do seguinte: há tanta gente parada que trabalhava na hotelaria, na restauração e em todos os serviços complementares. Claro. Nós temos que fazer algo por eles. E então enviamos uma mensagem a toda a base de dados da Timing, atuais e antigos trabalhadores, e todas as pessoas que algum dia se candidataram para trabalhar na Timing, indicando o seguinte, em linhas curtas: se não está a trabalhar e se não tem qualquer apoio do Estado, ligue para este número. E o que é que nós fizemos? Organizámos toda aquela gente, ainda foi um número considerável, de pessoas que vieram ao nosso encontro, e oferecemos um muito, mas muito robusto e generoso cabaz de alimentos a todos. Atenção, Patrícia. Algumas dessas pessoas nunca trabalharam na Timing. Algumas dessas pessoas trabalharam alguns dias na Timing. Portanto, nós não nos dirigimos só àqueles que de facto eram os nossos embaixadores no dia-a-dia, claro, e que infelizmente estavam parados e sem apoios do Estado. Dirigimos-nos à comunidade onde nós estávamos inseridos. Às pessoas que de alguma maneira se deslocaram até nós. Vieram ao encontro da Timing. Portanto, isto é apenas um exemplo do que é que uma empresa socialmente responsável pode fazer pela localidade perto de si. Exatamente. Pela população. E lá está, de novo, isso vai trazer gratidão. Sim. E vai inspirando também, e esse é sempre um foco que eu tenho, que é: se fazes algo em prol de alguém digno de registro, sem exageros, partilha. Não escondas. Sim. Não escondas, estarás a influenciar. Sabes que as pessoas não fazem o que tu fazes, as pessoas fazem o porquê de tu fazeres, as pessoas compram o porquê de tu fazeres. E a maneira de tu inspirares as pessoas é precisamente dares o teu exemplo e dizer: olha, eu fiz, venham atrás, claro, façam igual, façam melhor, façam diferente, mas façam. Patrícia, façam. Nós ligamos a televisão e colocamos nas notícias. A larga maioria das notícias vem com drama, horror e tragédia. Claro, porque é isso que vende, Ricardo. Se tu tens coisas boas para partilhar, nem que seja numa rede social, por favor, partilha. Claro, porque inspiras alguém. Claro. Quando os bons não quiserem partilhar, quando os bons preferirem o silêncio, os maus estarão a conquistar terreno. A avançar. Não é? Espero que enquanto tu estejas de serviço isso não aconteça tão cedo. Ricardo, obrigada pelas tuas simpáticas palavras. Obrigado também pelo convite. Obrigada. Chegamos assim ao fim deste episódio que nos vai deixar a pensar sobre todas as mudanças e perspectivas. Obrigada ao Ricardo pela tua disponibilidade e por tudo o que partilhaste connosco aqui hoje. É sempre um prazer rever-te e, como sabes, foi um gosto muito grande ter-te aqui nas InnovTalks. Quanto a nós, regressamos no próximo dia 28 de junho para falarmos sobre retenção de talento com um dos convidados mais bem recebidos das InnovTalks, Vítor Turicas. As InnovTalks são um projeto IT base Airguest e o episódio de hoje foi mais uma vez patrocinado pela Master Natura e pela Miturban, com o apoio do Verrido Palácio de Santa Catarina. Como habitualmente, convidamo-lo a subscrever o podcast disponível nas plataformas habituais de podcasts e também no YouTube. Siga-nos ainda no Instagram e Facebook em @InnovTalks e obrigada por estar desse lado. Até ao próximo episódio e boas conversas.